Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Simara e nós estamos estudando os sinais vitais. Nós já estudamos temperatura, estamos estudando pulso e hoje eu trouxe aqui nessa aula de hoje algumas questões para a gente resolver referente ao pulso. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e vem comigo participar hoje dessa aula para a gente resolver algumas questões referente ao pulso, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje. Também consideradas como importante parâmetro dos sinais vitais, as oscilações da pulsação verificadas através do controle do pulso podem trazer informações significativas sobre o estado do paciente. O pulso normal é denominado normocardia. É regular, ou seja, o período entre os batimentos se mantém constante, com volume perceptível à pressão moderada dos dedos. Já a taquisfigmia corresponde a: letra A, pulso fino e bradicárdico. Letra B, pulso fino e taquicárdico. Letra C, pulso fino. Letra D, frequência cardíaca acima do normal, tá? Então, nós temos aqui uma questão sobre a terminologia do pulso, tá bom? Como nós falamos na aula anterior, a terminologia é definida pela frequência do pulso, né? E essa frequência ela corresponde ao número de pulsações que são palpadas ou auscultadas durante lá 1 minuto, tá bom? Então, essa frequência ela costuma ser igual ao batimento cardíaco. Por isso que nas terminologias a gente vai usar aqui para o pulso, né, para a frequência do pulso, a esfigmia, né, enquanto que para a frequência cardíaca, a bradicardia, normocardia, taquicardia, né? E para o pulso a gente vai usar aqui a terminologia normosfigmia, bradisfigmia, taquisfigmia, como nós vimos na aula anterior. Então a gente falou que na normosfigmia, a frequência do pulso, que a gente está usando aqui o parâmetro, né, do adulto, em geral, é de 60 a 100, né, varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, quando a gente tem uma normosfigmia, a gente tem uma frequência de pulso dentro dos parâmetros normais, que é o de 60 a 100, tá? Bradisfigmia é uma frequência de pulso abaixo do valor normal, ou seja, se a frequência do pulso de um adulto varia entre 60 a 100, então abaixo de 60 nós temos aqui a bradisfigmia. Em contrapartida, a taquisfigmia está relacionado ao aumento dessa frequência ali das pulsações, tá bom? Então, com base nessa informação, a gente pode responder aqui a nossa questão de hoje, tá? Então, essa frequência do pulso, ela costuma ser igual à frequência cardíaca, que no caso é relacionada aos batimentos cardíacos. Então, por isso a nossa questão traz aqui, né, bradicárdico, taquicárdico, frequência cardíaca, né? Quando a gente fala, então, aqui de frequência de pulso, a gente está se referindo aqui à esfigmia, né? Então, aqui, taquisfigmia é o aumento acima dos padrões de normalidade, tá? Então, a gente tem o que aqui? Um pulso fino e bradicárdico? Não, né? Que bradicardia está relacionado a uma diminuição dessa frequência abaixo do parâmetro normal. E pulso fino, somente, né, ele não caracteriza aí como a nossa resposta correta. Então, a nossa resposta aqui para essa questão, né, usando essa terminologia, taquisfigmia, está relacionado a um pulso fino e taquicárdico, né, acima ali dos valores normal, tá? Nessa próxima questão, sobre a verificação do pulso periférico, assinar a alternativa incorreta. Letra A. Tem como objetivo avaliar e monitorar condições hemodinâmicas do paciente, detectar arritmias cardíacas? Sim, né? Eu quero aqui a incorreta na questão. Então, um dos objetivos aqui é exatamente isso, né? Avaliar e monitorar as condições hemodinâmicas do paciente. Então, não é a alternativa A. Na alternativa B, tem como objetivo avaliar efeitos de medicamentos que alteram a frequência cardíaca? Sim, a gente falou que existem algumas situações, né, que podem, alguns fatores que podem aqui influenciar aqui nessa frequência do pulso.
Então, não é a alternativa B, está correto. Alternativa C tem como objetivo verificar a frequência, ritmo e amplitude do pulso. Sim, que quando a gente verifica, quando a gente vai fazer a aferição do pulso, a gente também avalia a frequência, ritmo e amplitude do pulso. Então, não é a letra C. Na letra D, os locais para verificação dependem do estado do paciente? Sim, né? Depende do paciente, como eu falei para vocês, a artéria mais utilizada é a artéria radial, mas dependendo da situação, pode ser feito a carótida, né? A femoral, a poplita, então depende das condições do paciente. Então, a letra C está certo, então a única que está incorreta aqui é a alternativa E, né? As artérias femoral, carótida e braquial são os locais de fácil palpação, utilizadas normalmente para pacientes inconscientes. A alternativa E aqui está incorreta. Então, se você gostou da nossa aula de hoje, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal também, que é importante. Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula.